E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o pessoal da graduação, uma aula prática, e a gente viu 3 pacientes. Então, olha só. O primeiro deles era um paciente de 83 anos que já teve um quadro de AVC prévio. Na verdade, ele estava acamado, ninguém sabia por quê. E ele estava relatado lá como um quadro demencial de Alzheimer. É sempre Alzheimer, né? Mas percebam que a gente fez um eletrocardiograma nele e diagnosticou FA. A gente fez o CHA-2-VASc dele e deu 6. Então ele tem um alto risco de fenômenos tromboembólicos. E a gente olhou a tomografia dele aqui agora e viu várias áreas, várias lacunas de imagens, né, hipodensas e tudo mais, né, de lesões sequelares mesmo de AVC, dos 2 hemisférios. Então quando eu tenho um AVC bilateral, a chance de ser cardioembólico de uma fonte única é muito maior. Então a gente deu na aula lá que cerca de 30 a 35% dos AVCs isquêmicos são realmente de etiologia cardioembólica, de fibrilação atrial. Percebam como é importante que eu faça o rastreio etiológico do AVC para que eu possa prevenir um segundo evento. Talvez esse paciente esteja dessa forma por múltiplos AVCs que ele já teve. Talvez se eu tivesse diagnosticado no primeiro evento, ele teria impedido de ter outros. Então é importante que eu saiba a causa etiológica do AVC para que eu possa intervir, ou seja, se ele tiver fibrilação atrial, eu preciso ver o CHA-2-VASc desse paciente. E só o fato de ele ter tido um AVC, ele já ganha 2 pontos, ele já tem indicação de anticoagular para prevenir um segundo evento. Tá? Então ele tem 83 anos, bem sequelado. Inclusive existe uma escala que a gente não conversou aqui, mas chama de Rankin modificado, para saber qual foi o grau de sequela do AVC que ele teve. Porque se ele sai daqui com uma sequela moderada e ele volta daqui a um mês com uma sequela importante, significa que é bem possível que ele tenha tido um outro evento. É importante eu saber qual foi o ranking modificado que ele saiu daquela internação. O nosso segundo paciente foi um senhor de 70 anos, muito bem conservado a princípio também, que ele tem diabetes, hipertensão e ele internou por um quadro de C descompensado em perfil B. Inclusive ele foi para a UTI, usou vasodilatador, fez toda a terapia direitinho para esse C descompensado. E agora ele está compensado em vias de alta. Agora ele não tem mais má perfusão, ele não tem tanta estertoração, ele está quase em perfil A. Ele está em perfil B ainda, um pouco congesto e quente, e ele está com proposta de alta médica. Por que ele ainda está aqui? Porque ele está com uma lesão renal aguda. E tem que lembrar que um paciente com lesão renal aguda não pode usar IECA, não pode usar espironolactona porque ele está com creatina de 3,3. E aí a gente sabe o seguinte, existem várias etiologias para lesão renal aguda. Existe a etiologia pré-renal, renal e pós-renal. E aí vocês me falaram, porque ele está de sonda. Então, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber se existe uma chance dessa etiologia ser pós-renal. E o que é pós-renal? Imagina o seguinte, da bexiga passa a uretra, mas por dentro da uretra do homem é a próstata. Em pacientes com HPB, hiperplasia prostática benigna, isso faz com que haja um aperto da uretra e a bexiga vai começando a ter sinais de esforço urinário. O detrusor, a musculatura do detrusor vai ficando mais espessada. Isso vai fazendo com que se aumente a pressão dentro da bexiga urinária, isso vai retrogradamente pegando o ureter e os rins. Então a lesão renal pode ser pós-renal. Ele pode ir para casa sem sonda se for pós-renal. Infelizmente agora não dá. Ele tem que ir no neurologista, fazer a terapia direitinho e tudo mais. Tá? Mas se eu afastar a etiologia pós-renal, pode ser pré-renal, se ele estiver muito seco, que não é o caso dele, porque ele está congesto, ou renal. E lembra que ele já tinha uma etiologia para insuficiência cardíaca, para hipertensão, diabetes. Ele pode ter uma nefropatia hipertensiva, ele pode ter uma nefropatia diabética. Então ele já tem uma chance muito grande de ser renal crônico, né? Conservador. Então a gente tem que aguardar pelo menos a função renal dele estabilizar para poder mandar ele para casa um pouco mais estável. Né? Não pode mandar ninguém para casa em piora progressiva de exames laboratoriais, principalmente a função renal. Tá? E o nosso último paciente, talvez o mais interessante de todos, né? A gente deixou ele por último, exatamente para poder discuti-lo com mais tranquilidade. É um paciente relativamente jovem, né? 50 anos, que etilista de longa data, pelo menos pelo que está relatado, são 3 garrafas de cachaça por dia. Isso aí é um fator de risco para a cirrose hepática, né? Mas também existe uma etiologia para IC chamada miocardiopatia alcoólica, na qual ocorre uma dilatação do ventrículo. E aí, olha só a situação, ele já tem uma cirrose hepática. A cirrose hepática faz com que ele tenha também uma albumina baixa. A albumina é quem segura o líquido dentro do vaso. É o poder coloidosmótico, que segura o líquido dentro do vaso. Se a albumina está muito baixa, qual é a tendência? Com o poder coloidosmótico baixo é transudar. Então, ele já tem uma chance de transudar por conta da albumina baixa pela cirrose hepática. Mas ele também tem a insuficiência cardíaca, dá edema do membro inferior, dá estertocrepitante, dá derrame pleural e tudo mais. Tá? Aí, o que acontece?
Muitas vezes eu fico pensando, tá certo, ele pode ter tido a etiologia da cirrose hepática como o alcoolismo, né? A etiologia alcoólica, tudo bem. Mas existe uma situação também. A miocardiopatia alcoólica dá uma miocardiopatia dilatada. A miocardiopatia dilatada, por conta, a gente conversou também, né? As válvulas atrioventriculares, elas estão ligadas ao músculo. Quando eu tenho uma dilatação do músculo, as válvulas se afastam. Isso gera uma insuficiência mitral de moderada, é importante, como é o caso dele. E aí volta muito mais sangue para o átrio esquerdo dilata, aumenta a pressão. E aí ele tem que aumentar a pressão dentro do átrio esquerdo, acaba aumentando a pressão também dentro das artérias pulmonares, veias e as artérias pulmonares. Transuda da hipertensão arterial pulmonar. Isso complica o ventrículo direito, que complica o átrio direito, que vai complicar as cavas, tanto superior como inferior. Aí olha o que acontece. O fígado acaba sendo sobrecarregado, porque olha só, o fígado está congesto, não está? E essa congestão hepática a longo prazo pode dar cirrose hepática. Existe uma situação de uma hepatopatia congestiva, só pelo fato de ser. Então não dá para cravar que a etiologia da hepatopatia dele é só alcoólica, pode ser. Mas pode ser multifatorial, pode ser de etiologia cardíaca, pela insuficiência cardíaca, porque ele tem fração de ação de 22%. Olha como é grave, né? Então ele tem que estar com terapia também para IC, otimizada. Só que ele está com furosemida. A furosemida, para fazer efeito, ela se liga na porção livre dela, na albumina. A albumina dele está alta ou está baixa? Vai fazer efeito a furosemida? Não vai fazer tanto efeito. Né? Então a gente precisa tentar otimizar ao máximo as duas situações. Tanto a parte hepática, como a parte da insuficiência cardíaca. Tá? E o IC com fração de ejeção reduzida tem que estar bem otimizado mesmo o tratamento para poder dar tudo certo. Né? Então é um caso realmente bem mais complexo. A gente levou um tempinho aqui para ver também. Né? Valeu, pessoal!